O primeiro milagre. Capítulo 15, livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, 23ª edição, Casa Publicadora Brasileira. O primeiro milagre. Jesus não começou seu ministério realizando alguma grande obra perante o Sinédrio em Jerusalém. Seu poder se manifestou em uma reunião familiar em uma pequena aldeia da Galiléia, onde contribuiu para aumentar a alegria de uma festa de casamento. Assim mostrou sua compaixão pelas pessoas e o desejo de lhes proporcionar felicidade. Tentado, no deserto, ele próprio beber o cálice da aflição. Dali saíra para oferecer aos seres humanos uma taça de virtudes celestiais, mediante sua bênção que santificaria as relações humanas. Do Jordão, Jesus tinha voltado a Galiléia. Haveria um casamento em Canaã, pequeno vilarejo próximo de Nazaré. Os noivos eram parentes de José e Maria. Sabendo dessa reunião de família, Jesus se dirigiu a Canaã e com seus discípulos foi convidado para a festa. Lá encontrou-se novamente com sua mãe, de quem estivera separado por algum tempo. Maria ouvira falar no que havia ocorrido às margens do Jordão, durante o batismo dele. As notícias foram levadas a Nazaré, despertando mais uma vez em sua mente as cenas que por tantos anos ocultara no coração. Como todo Israel, Maria havia ficado profundamente comovida com a missão de João Batista. Ela se lembrava da profecia feita em seu nascimento. A ligação dele com Jesus lhe dava novas esperanças. Entretanto, notícias da misteriosa partida de Jesus para o deserto também lhe haviam chegado, e ela sentia-se oprimida por maus pressentimentos. Desde o dia em que ouvira o anúncio do anjo no lar de Nazaré, Maria guardara toda evidência de que Jesus era o Messias. A sua doce e abnegada existência garantia-lhe ele era o enviado de Deus. No entanto, também lhe sobrevinham dúvidas e decepções, e ela aguardava ansiosamente o tempo em que sua glória se manifestaria. A morte a separara de José, que com ela havia partilhado do mistério do nascimento de Jesus. Não havia ninguém mais com quem pudesse falar sobre as suas esperanças e temores. Os 2 meses anteriores tinham sido muito dolorosos. Fora separada de Jesus, cuja compaixão encontrava conforto. Refletia nas palavras de Simeão: uma espada traspassará a tua própria alma. Está lá em Lucas 2,35. Recordava os 3 dias de angústia quando imaginara que o teria perdido para sempre. E era com ansiedade de coração que aguardava seu regresso. Na festa do casamento encontrou Jesus, o mesmo filho afetuoso e disposto a ajudar. No entanto, não era o mesmo. O seu rosto mudara, apresentava os vestígios da luta do deserto e, com nova expressão de dignidade e poder, mostrava a sua missão celestial. E que lhe chamavam de mestre. Esses companheiros contaram a Maria o que tinham visto e ouvido no batismo e em outros momentos. E concluíram dizendo: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. João 1,45. Quando os convidados se reuniram, muitos pareciam preocupados com algum assunto interessante.
uma contida agitação dominava o que estavam presentes. Grupos pequenos conversavam entre si em voz baixa, mas de forma entusiasmada, lançando olhares questionadores para o filho de Maria. Quando ele ouvira o testemunho dos discípulos sobre Jesus, alegrara-se com a certeza de que suas esperanças cultivadas por tanto tempo não haviam sido em vão. Entretanto, ela teria sido mais que humana se, nessa santa alegria, não houvesse um pouco de orgulho natural de mãe amorosa. Ao ver os muitos olhares voltados para Jesus, desejava que ele demonstrasse ser realmente honrado de Deus. Esperava que houvesse oportunidade de ele realizar um milagre diante deles. Naqueles tempos, era costume que as festas de casamento durassem vários dias. Nessa ocasião, antes do fim da festa, a provisão de vinho se esgotou. Isso causou muita preocupação e desgosto. Era algo fora do comum dispensar o vinho em ocasiões de festivais. E a ausência dele parecia indicar falta de hospitalidade. Sendo parente dos noivos, Maria havia ajudado nos preparativos da festa e então falou a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Essas palavras eram uma sugestão de que ele poderia suprir a necessidade. Mas Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." João 2, 3-4. Essa resposta, embora parecesse rude, não expressava frieza nem grosseria. A maneira de que o Salvador se dirigira à sua mãe estava de acordo com os costumes orientais. Essa expressão era usada para com pessoas a quem se desejava mostrar respeito. Cada ato de vida terrestre de Cristo estava em harmonia com o mandamento dado por ele próprio. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. Na cruz, no seu último ato de ternura para com sua mãe, Jesus se dirigiu a ela da mesma forma ao confiá-la ao cuidado do discípulo mais amado. Tanto na festa nupcial quanto ao pé da cruz, o amor expresso no tom, no olhar e na maneira de agir mostrava o significado de suas palavras. Em sua visita ao templo na pré-adolescência, ao compreender o mistério de sua obra, Cristo dissera a Maria: "Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai?" Lucas 2:49. Essas palavras mostravam a ênfase de toda a sua vida e de todo o seu ministério. Tudo estava subordinado à sua obra, a grande obra da redenção. E para cumpri-la, ele veio ao mundo. A lição foi repetida. Havia risco de Maria olhar para seu relacionamento com Jesus como se lhe desse especial direito sobre ele e de, até certo ponto, guiá-lo em sua missão. Durante 30 anos, ele havia sido um filho obediente e amoroso, e seu amor não mudara. Esse momento, porém, era necessário tratar da obra do Pai. Como filho do Altíssimo e Salvador do mundo, nenhuma ligação terrestre devia afastá-lo de sua missão ou influenciar seu procedimento. Ele devia estar livre para fazer a vontade de Deus. Essa lição é também para nós. Os deveres perante Deus são superiores, até mesmo às relações humanas. Nenhuma atração terrestre deve desviar nossos pés do caminho de que ele nos manda trilhar. A única esperança de redenção para a nossa raça decaída está em Cristo.
Maria só poderia encontrar salvação mediante o Cordeiro de Deus. Não possuía em si mesma mérito algum. No sentido espiritual, seu parentesco com Jesus não a colocava em posição diferente da que qualquer outro ser humano para com ele. As palavras do Salvador mostram isso. Ele torna clara a distinção de sua relação para com ela como filho do homem e filho de Deus. O parentesco entre eles não a coloca de maneira alguma em igualdade com ele. Ainda não é chegada a minha hora. João 2,4. Essas palavras indicam que todo o ato de vida de Cristo na Terra era cumprimento do plano que existira desde os dias da eternidade. Antes de vir à Terra, o plano estava perante ele, perfeito em todos os seus detalhes. Porém, ao andar entre os seres humanos, era guiado passo a passo pela vontade do Pai. Não hesitava em agir no tempo designado, com a mesma submissão. Esperava até que houvesse chegado o momento. Ao dizer a Maria que a sua hora ainda não havia chegado, Jesus respondia ao pensamento não externado dela. A expectativa que, juntamente com seu povo, ela cultivava. Maria esperava que ele se revelasse como um Messias, tomasse o trono de Israel, mas o momento não havia chegado. Não como rei, mas como homem de dores e que sabe que é padecer. Jesus aceitara o destino da humanidade. Mesmo que Maria não tivesse um conceito exato da missão de Cristo, confiava nele. Jesus correspondeu a essa fé. Foi para honrar a confiança de sua mãe e fortalecer a fé de seus seguidores que realizou o primeiro milagre. Os discípulos encontrariam muitas e grandes tentações para a incredulidade. Para eles, as profecias haviam tornado claro e indiscutível que Jesus era o Messias. Esperavam que os líderes religiosos o recebessem com confiança ainda maior que a eles próprios. Declararam entre o povo as maravilhosas obras de Cristo e a sua confiança na missão dele, mas ficaram espantados e decepcionados com a incredulidade, com um profundo preconceito e inimizade com relação a Jesus, manifestados pelos sacerdotes e rabinos. Os primeiros milagres do Salvador fortaleceram os discípulos para enfrentar a oposição. Sem ficar desconcertada com as palavras de Jesus, Maria disse aos que serviam à mesa: fazei tudo o que ele vos disser. Assim, ela fez o que podia para preparar o caminho para a obra de Cristo. Ao lado da entrada estavam 6 grandes potes de pedra, e Jesus pediu aos servos que os enchesse de água. Assim foi feito. Então, como o vinho era necessário para o uso imediato, disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Em lugar da água com que haviam enchido os potes, saiu o vinho dali. Nem o encarregado nem os convidados em geral tinham percebido que o vinho tinha acabado. Degustando os que o servo levaram, o encarregado o achou superior a qualquer vinho que já tivesse provado e muito diferente do que fora servido no início da festa. Voltando-se para o noivo, disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como as pessoas servem primeiro o vinho melhor e depois o inferior,
Assim o mundo traz as dádivas que recebe. O que ele oferece pode agradar os olhos e fascinar os sentidos, mas se demonstra incapaz de satisfazer. O vinho se transforma em amargura e a euforia em tristeza. Aquilo que começara com cânticos e alegria termina em cansaço e desgosto. No entanto, as dádivas de Cristo são sempre novas e vivas. O banquete que ele oferece nunca deixa de proporcionar satisfação e alegria. Cada nova dádiva aumenta a capacidade daquele que a recebe para reconhecer e desfrutar as maravilhas do Senhor. Ele dá graça sobre graça e a provisão nunca se esgotará. Se você permanece nele, o fato de receber hoje uma grande dádiva garante que amanhã receberá outra ainda mais preciosa. As palavras de Cristo a Natanael expressam a lei pela qual Deus lida com os filhos da fé. Com cada nova revelação de seu amor, ele declara ao coração que a recebe: crês? Pois maiores coisas do que estas verás. João 1,50. A dádiva de Cristo na festa era um símbolo. A água representa o batismo em sua morte. O vinho, o derramamento de seu sangue pelos pecados do mundo. A água, para encher os postes, foi levada por mãos humanas, mas unicamente a palavra de Cristo podia lhe transmitir o poder doador da vida. O mesmo ocorre com os ritos que indicam a morte do Salvador. Unicamente pelo poder de Cristo, atuando pela fé, é que eles têm eficácia para nutrir a alma. A palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa. Assim, também, a sua graça é abundante para apagar as inquietudes humanas e renovar e suster o coração. A primeira festa de que participou com os discípulos, Jesus lhes deu o cálice que simbolizava sua obra pela salvação deles. Na última ceia, tornou a dá-lo ao instituir o sagrado rito pelo qual sua morte seria anunciada, até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. E a tristeza dos discípulos ao separar-se de seu Senhor foi confortada com a promessa do reencontro. Pois ele disse: desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26:29. O vinho provido por Cristo para a festa, bem como o que ele deu aos discípulos como símbolo do próprio sangue, era o suco puro da uva. O profeta Isaías se referiu a este quando falou do vinho novo, num cacho de uvas, e disse: não o desperdices, pois há bênçãos nele. Isaías 65:8. No Antigo Testamento havia sido Cristo que aconselhara Israel: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, como aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 21. Jesus nunca ofereceu tal bebida. Satanás tenta as pessoas à tolerância com apetites que obscurecem sua razão, entorpecem as percepções espirituais, mas Cristo nos ensina a controlar a natureza inferior. Toda a sua vida
foi um exemplo de abnegação para vencer o poder do apetite. Sofreu em nosso favor a mais dura prova que a humanidade poderia suportar. Foi Cristo quem deu instruções para que João Batista não bebesse vinho nem bebida forte. A mesma prescrição havia sido dada por ele à mulher de Manoá, e proferiu uma maldição sobre quem levasse a taça aos lábios do próximo. Cristo não contradiz os próprios ensinos. O vinho não fermentado que ele proveu para os convidados das bodas era uma bebida saudável e revigorante, que colocaria o paladar em harmonia com o apetite sadio. Quando os convidados da festa notaram a qualidade do vinho, foram questionamentos feitos que levaram os servos a contar o milagre. Por algum tempo, os convidados ficaram surpresos demais para pensar naquele que realizava a maravilhosa obra. Quando afinal procuraram, viram que se retirara tão discretamente que nem os próprios discípulos haviam percebido. A atenção das pessoas presentes se tornou então para os discípulos, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de declarar sua fé em Jesus. Contaram o que tinham visto e ouvido no Jordão. E em muitos corações se acendeu a esperança de que Deus dera um libertador para seu povo. As notícias sobre o milagre se espalhavam por toda aquela região e foram levadas a Jerusalém. Com novo interesse, os sacerdotes e anciões estudaram as profecias que indicavam a vinda de Cristo. Havia um ansioso desejo de conhecer a missão desse novo mestre, que de maneira tão despretensiosa aparecia entre o povo. O ministério de Cristo contrastava com o dos anciões judaicos. A preocupação deles quanto à tradição e ao formalismo, destruir a toda verdadeira liberdade de pensamento e ação. Viviam em contínuo medo de contaminação para evitar contato com o imundo. Mantinham-se separados não somente dos pagãos, mas também da maior parte do próprio povo, não ajudando nem procurando conquistar sua amizade. Por agir sempre assim, haviam impedido o desenvolvimento do próprio caráter e limitado sua existência. Seu exemplo incentivava o egoísmo e a intolerância em todas as classes do povo. Jesus começou sua obra de reforma relacionando-se em profunda sintonia com a humanidade. Enquanto mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o aprisionavam. Procurava derrubar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, com o objetivo de unir todas as pessoas como filhos de uma só família. Sua presença na festa de casamento era um passo na realização desse desígnio. Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabinos e prepará-lo para uma missão especial. Porém, a austeridade e isolamento de sua vida não eram um exemplo para o povo. O próprio João não tinha ordenado que seus ouvintes abandonassem seus deveres anteriores. Pediu-lhes que demonstrassem arrependimento por meio da fidelidade a Deus no lugar em que ele os havia chamado.
Jesus reprovava a condescendência própria de todas as formas, suas formas, mas era sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos, pobres, instruídos, ignorantes, procurando elevar seus pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com o desperdício, a nenhuma sombra de frivolidade mundana manchou sua conduta. No entanto, tinha prazer em cenas de felicidade inocente e aprovava, com sua presença, as reuniões sociais. O casamento judaico era uma ocasião impressionante. A sua alegria não desagradava o Filho do Homem. Assistindo à festa, Jesus honrou o casamento como instituição divina. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e seu povo. Para Jesus, a alegria da festa de casamento apontava para a alegria daquele dia em que não levara sua esposa para o lar do Pai. E os remidos, juntamente com o Redentor, se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele diz: assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nunca mais o chamarão de abandonada. Você será chamada de minha querida, pois o Senhor está contente com você. Isaías 62, 5, 4. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. SF 3,17. Quando foi concedida ao apóstolo João uma visão das coisas celestiais, ele escreveu: ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 7, 9. Jesus via em cada ser humano alguém que devia ser feito o chamado para seu reino. Alcançava o coração das pessoas, misturando-se como alguém que desejava o bem-estar delas. Procurava-as na rua, nas casas, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia ao encontro delas em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava as suas instruções às famílias, colocando-as assim no próprio lar, sob a influência de sua presença divina. Seu forte carisma conquistava os corações. Muitas vezes ele se retirava para as montanhas a fim de orar a sós, mas isso era um preparo para seu trabalho entre pessoas na vida ativa. Depois desses períodos, voltava para aliviar o enfermo, instruir o que não tinha conhecimento e quebrar as correntes dos cativos de Satanás. Era pelo contato pessoal e pelo relacionamento que Jesus preparava os discípulos. Algumas vezes ensinava-os sentado entre eles na encosta da montanha. Em outras ocasiões, às margens do lago, ou caminhando em sua companhia,
revelava-lhes os mistérios do reino de Deus. Não proferia sermões como geralmente são feitos hoje em dia. Sempre que encontrava um coração aberto para receber a mensagem divina, apresentava as verdades do caminho da salvação. Não ordenava aos seus discípulos que fizessem isso ou aquilo, mas dizia: segue-me. Nas jornadas, pelo meio de campos e cidades, Jesus levava consigo para que vissem como ensinava o povo. Vinculava os interesses deles aos seus, e os seus discípulos se uniam a ele nessa obra. O exemplo de Cristo de se interessar pela humanidade deve ser seguido por todos os que pregam a palavra de Deus e recebem o evangelho de sua graça. Não devemos renunciar ao convívio social. Não devemos nos separar dos outros, para que alcancemos todas as classes sociais. Precisamos ir ao encontro delas onde estiverem. Raramente, essas pessoas nos procurariam de livre e espontânea vontade. Não é somente do púlpito que os corações são tocados pela verdade divina. Há outro campo de trabalho, talvez mais humilhante, mas igualmente promissor. Encontra-se na casa do pobre e na mansão do rico, à mesa hospitaleira e em reuniões de entretenimento inocente. Como discípulos de Cristo, não devemos nos misturar com o mundo simplesmente por amor ao prazer, para participar de suas loucuras. Esses relacionamentos só trazem prejuízo. Nunca devemos aprovar o pecado por meio de nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou presença. Aonde quer que formos, devemos levar Jesus conosco e revelar aos outros a preciosidade do nosso Salvador. Mas os que tentam esconder a sua religião atrás de muros de pedra perdem preciosas oportunidades de fazer o bem. Por meio das relações sociais, o cristianismo entra em contato com o mundo. Todos aqueles que receberam iluminação divina devem iluminar o caminho dos que não conhecem a luz da vida. Todos nós devemos nos tornar testemunhas de Jesus. A habilidade social santificada pela graça de Cristo deve ser aperfeiçoada para atrair pessoas ao Salvador. Que o mundo veja que não estamos preocupados de forma egoísta com os nossos próprios interesses, mas que desejamos que outros participem das bênçãos e privilégios que desfrutamos. Que eles vejam que nossa religião não nos torna insensíveis ou exigentes. Que todos os que afirmam ter encontrado Cristo contribuam para o bem das pessoas como ele fez. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são pessoas tristes, infelizes. Se nossos olhos estiverem fixos em Jesus, veremos um Redentor compassivo e receberemos luz de seu semblante. Onde quer que reine o Espírito de Cristo, ali habita a paz. E haverá alegria também, pois há uma calma e santa confiança em Deus. Cristo fica feliz com seus seguidores quando mostram que, embora humanos, são participantes da natureza divina. Não são estátuas, mas homens e mulheres vivos. Seu coração reanimado pelo orvalho da graça divina abre-se e expande-se ao sol da justiça. A luz que brilha sobre eles é refletida sobre outros em obras iluminadas pelo amor de Cristo. Irmãos, esse foi o capítulo 15. Aguarde o capítulo 16. Corrupção na casa de Deus. Fiquem todos com Deus. Obrigado e parabéns por reservar esse tempo a conhecer melhor
as histórias do nosso Salvador.